Será que a maconha trata a ansiedade? Quais são os usos da cannabis e derivados que têm comprovação científica? E quais são os efeitos negativos do seu uso? Tem como diminuir esses efeitos ruins? Tem sim, e vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e hoje vamos falar um pouco sobre o cigarrinho de Bob Marley, a cannabis, também conhecida por alguns como beck, baseado ou apenas, enfim, a maconha. A maconha é o produto atualmente legal mais consumido do mundo. Tem gente que usa de vez em quando e tem muita gente que usa todos os dias. Gente que trabalha, estuda, leva uma vida normal, mas usa maconha todos os dias. E tem paciente que faz uso de maconha e que procura atendimento psiquiátrico após iniciarem problemas de ansiedade. E aí nessas situações? Será que nesses casos é melhor manter o uso, diminuir, pedir para o paciente parar ou falar para o paciente usar até mais? O que você acha? Será que maconha trata a ansiedade? Então pessoal, é o seguinte, a maconha tem dois componentes psicoativos, isso é, que agem no cérebro. Um deles é o CBD, canabidiol. Ele promove um relaxamento e tem sim um efeito de diminuir a ansiedade. Porém, a maconha tem um outro componente, o THC, tetrahidrocannabinol, que é o componente responsável pelos efeitos alucinógenos da droga, a mudança da percepção da realidade. E o THC também aumenta a ansiedade. Então, o CBD diminui a ansiedade, enquanto o THC aumenta a ansiedade. Sabendo que a planta natural possui um componente que aumenta e outro que diminui a ansiedade, qual é o efeito resultante? Aí pessoal, fica impossível a gente saber o que vai acontecer, porque a concentração desses produtos varia de planta para planta, de folha para folha ou flor para flor, e aí a resposta é o seguinte: quem está com problemas de ansiedade não deve consumir maconha. Infelizmente, é comum pessoas naturalmente ansiosas terem um ataque de pânico, que é a manifestação mais intensa de ansiedade logo após usar maconha. E se você acha que esse vídeo está abrindo a sua cabeça, se inscreva no nosso canal, que assim você me incentiva e tem muito vídeo legal chegando. E se ativar as notificações, você fica sabendo assim que o vídeo novo entra no ar. Uso medicinal da cannabis e seus derivados. E aí pessoal, eu optei por selecionar apenas os usos com maior evidência científica, apenas os estudos que foram confirmados por outros estudos diferentes, comprovando esse benefício. Possivelmente no futuro, terão novos usos, novas indicações que poderão entrar nessa lista. Canabidiol, CBD. Então vamos lá pessoal, ele pode ser usado para epilepsia. O que é epilepsia? Epilepsia muita gente conhece como as convulsões, que é quando o paciente cai se debatendo. Mas também tem outros tipos, tem a chamada crise de ausência, que é quando alguém, por exemplo, começa a falar e de repente fica paralisado, e depois de um tempo volta um pouco mais grogue, Então tem essa crise de ausência. Tem outros tipos também. Também pode ser usada na hepatite autoimune. Hepatite não é uma inflamação do fígado. Autoimune é quando o organismo do paciente ataca ele mesmo, Então nesse caso, o próprio organismo do paciente vai causar a hepatite. CBD pode ser usado nesse caso. Também tem indicação na doença de Huntington, que é uma doença hereditária, significa que tem alguém na família que também tem ela. Ela começa na vida adulta e causa demência e movimentos involuntários. Eu tenho uma playlist aqui chamada Manifestações Neuropsiquiátricas, em que mostra uma pessoa com doença de Huntington. Então depois de ver esse vídeo, vai lá na minha playlist. E a ansiedade? CBD trata a ansiedade? Aí pessoal, é o seguinte, tem médico que prescreve CBD para ansiedade e os resultados parecem que são bons para esses pacientes. Porém, ainda não é um tratamento de primeira linha. Neste momento, não deve ser a primeira opção para tratamentos de ansiedade. Escolher um medicamento como uma primeira opção envolve muitas questões, como, por exemplo, avaliar os efeitos colaterais e a vantagem em relação a outros medicamentos atualmente disponíveis. Falo para vocês, por experiência, um paciente que tem apenas um transtorno de ansiedade geralmente melhora fácil com as opções mais comuns que nós temos disponíveis hoje. O problema é quando o paciente tem outros diagnósticos, por exemplo, transtorno de pânico mais transtorno bipolar ou um transtorno de ansiedade generalizada, mais uma das situações que eu falei antes, como por exemplo, a doença de Huntington. Aí nesses casos, poderia ser talvez interessante o uso do CBD a depender da avaliação do médico. Um outro problema é que neste momento o CBD tem a desvantagem do preço, que pode ser até 100 vezes mais caro do que outros medicamentos
atualmente disponíveis para tratamento de ansiedade. Tetrahidrocannabinol, THC. Então ele tem indicação em dores crônicas, por exemplo, está sendo muito usado em pacientes com câncer, também para reduzir vômitos e náuseas na quimioterapia e estimular o apetite, a famosa larica. Também pode ser usado nos espasmos musculares da esclerose múltipla, que é uma doença neurológica. E a planta natural? Será que o uso da planta, sem passar pela indústria farmacêutica, também tem suas indicações medicinais? Tem sim. Também pode ser usado em dores crônicas, para reduzir vômitos e náuseas da quimioterapia e estimular o apetite, a larica. Então nós vemos que as indicações são semelhantes às do THC. Uma erva natural não pode te prejudicar, ou pode? Então, pessoal, esse é um verso da música Legalize Já, da banda Planet Hemp, que ficou muito famoso na década de 90. E é claro que a frase é falsa, né? Nós sabemos que venenos de origem vegetal são usados desde que o mundo é mundo. Também tem o tabaco, que sabemos que faz mal, a folha da coca. Então vamos falar sobre os efeitos colaterais. Primeiro, os efeitos agudos, aqueles que ocorrem logo após o uso da maconha. Então, ela pode causar uma piora da coordenação dos movimentos e também aumento do risco de acidentes de trânsito, tanto pela incoordenação dos movimentos como pela diminuição dos reflexos. Pode causar sintomas psicóticos, principalmente alteração da visão e do tato. E tem também os efeitos do uso crônico da maconha, que são causados pelo uso repetitivo dela. E aí ela pode causar transtornos do humor, como por exemplo uma depressão. Também transtornos cardiovasculares e respiratórios, e esses são muito relacionados à inalação da fumaça. Também pode causar o início de transtornos psicóticos, em especial de esquizofrenia. E aí, pessoal, é o seguinte, alguém que tenha casos de esquizofrenia na família tem que ficar longe de qualquer pessoa usando maconha, mesmo só da fumaça, porque isso pode facilitar o início de esquizofrenia. Antigamente, pensava-se que maconha também poderia causar uma diminuição da inteligência, porque quando comparava o QI de pessoas que usavam e de outras que não usavam maconha, via que o QI, o coeficiente de inteligência, é mais baixo nas que usavam. Mas viu que isso tem um viés, porque pessoas em alta vulnerabilidade social usam mais maconha. E essas pessoas, especialmente pessoas em condição de miséria e com transtornos mentais significativos, como a esquizofrenia, usam mais a maconha, e isso sim está relacionado a uma baixa inteligência, infelizmente. É possível diminuir algum efeito adverso da maconha? Então, tem sim. Nem todos os pacientes seguem à risca tudo que é recomendado pelos médicos, e assim nós também trabalhamos com a chamada redução de danos, que no caso das drogas é agir para que o uso da droga seja o menos lesivo possível ao paciente. Tem gente que, independente do que for orientado, irá continuar a fumar sua erva todo dia ou quase todo dia. Então, para essas pessoas, é preferível mudar o uso da maconha para a via oral, ou seja, comer ao invés de fumar. Com isso, elimina os danos aos pulmões, à boca e a outros locais por não haver contato com a fumaça. Olha só, tem doenças relacionadas ao tabaco, como enfisema pulmonar ou câncer de pulmão, que são causados pelos produtos da combustão, ou seja, pela fumaça, mas não da nicotina. Então, fumar frequentemente qualquer coisa também traz esses riscos, incluindo o uso de fogão a lenha pode causar também enfisema pulmonar. Tem muita vozinha que usou por anos fogão a lenha e tem essa doença. Então, essa mudança para o uso oral protege esses pacientes. Comparando a via inalatória, que é o ato de fumar, com a via oral demora um pouco mais para começar a ter o efeito, mas o efeito é mais prolongado, dura mais. Então, gente, esse assunto ainda tem muito que ser falado e nosso objetivo, como nas músicas de Bob Marley, é nos emancipar da escravidão mental e be alright. E se você tem algum caso para nos contar de um efeito de maconha que já experimentou, ou melhor, você não, né? Um amigo, ou um primo de um amigo que você mal conhece, deixe aqui nos comentários. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, é só clicar no círculo aqui no meio e nas laterais eu vou sugerir outros vídeos que vão expandir sua mente. Então, pessoal, não usem drogas, pratiquem esportes e valeu demais! Why yo yo, why yo yo yo, why yo 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 yo.